Vamos abrir as nossas Bíblias lá do Evangelho do Nosso Senhor, segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo de número 9 ao versículo de número 13. Mateus 6, 9 a 13, na chamada oração dominical ou oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu vou estar lendo os números ímpares e a igreja responde com a leitura dos números pares. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, nós usamos como símbolos de fé, como exposição da nossa fé, a Confissão de Fé de Westminster e o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. A pergunta do Catecismo, do Breve Catecismo, a pergunta número 1, é qual é o fim, qual é a finalidade, por qual motivo existe o homem, tá certo? E a resposta, a gente sabe que é o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é se satisfazer no Senhor. Essa resposta, ela não foi assim conhecida aleatória, não foi concebida de forma aleatória. Ela é deduzida do estudo das Sagradas Escrituras. À medida que se estuda as Sagradas Escrituras, consegue-se perceber essa realidade. O homem nasceu para glorificar o Senhor, para se satisfazer no Senhor. Na oração do Pai Nosso, a qual nós estamos estudando, que faz parte desse sermão do nosso Senhor, a qual Jesus fala, e eu já havia falado sobre isso, para crentes, para os cidadãos dos céus. Essa não é uma oração para qualquer um. Essa é a oração para aqueles que conhecem Cristo como seu Salvador. Nessa oração, o nosso Jesus, nosso Senhor Jesus, nos ensina exatamente isso. O primeiro ensinamento, o primeiro apontamento que é dado em relação à oração que deve ser feita por nós, que nós temos como modelo para ser usada, é exatamente o reconhecimento de quem Ele é e o que Ele é. Então o nosso Senhor começa nos convidando a orar, meditando sobre a pessoa de Deus. A primeira questão é o Pai Nosso que estás no céu. Isso se refere então a um relacionamento íntimo, vivo e ativo entre o Criador, que é soberano Senhor sobre todas as coisas, e a sua criatura que agora é adotada, é recebida como filho, tá certo? É cuidada, é amada, é protegida, tá? Então essa é a ideia que é apresentada. Mas ele não deixa de ser o Senhor absoluto. E há uma diferença infinita entre o nosso Pai Todo-Poderoso e nós, meras criaturas. Há uma infinita distância entre nós. Há uma barreira extremamente grande no sentido de poder, de majestade, de grandeza, né? Então, ainda que nós venhamos a chamá-lo, e nós falamos isso na semana passada, poder dizer, Ele é o nosso Pai, Ele está presente, Ele está cuidando de nós, Ele está ao nosso lado, Ele está conosco ali. Ele é o Pai que está nos céus, Ele é o soberano Senhor sobre todas as coisas. Ele tem o direito de responder segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então, o que Jesus vai passar a fazer agora? Uma vez que Ele nos faz pensar sobre a quem nós estamos elevando a voz, ou com quem nós estamos conversando, perceba que a oração é uma conversa com o Senhor, né? Então, com quem eu estou conversando? Eu não estou conversando com qualquer um.
Eu não estou conversando com o painho, com o papai. Eu estou conversando com o Pai que está nos céus, com o soberano todo-poderoso que também se faz meu Pai por adoção. Eu não tenho o direito de estar na sua presença, mas Ele me permite estar na sua presença porque Ele me adota. Ele me traz para perto de si, né? O preço que Jesus pagou me leva a essa oportunidade. É um privilégio dado, concedido, é uma graça derramada pelo mérito de Cristo Jesus, que a gente possa se levar a Ele em oração. E logo em seguida, Jesus então passa para as petições. Sim, a oração ela é feita de petições. Nós sempre chegamos diante do Senhor com uma lista de petições. Nós sempre temos algo a pedir ao Senhor. Sempre temos algo a colocar diante do Senhor na nossa oração. Qual é o filho que não chega perto do pai e não tem algo para pedir ao seu pai? Né? Então Jesus vai apresentar. E Jesus vai fazer 6 petições, que são petições modelos, para que a gente possa adaptá-la à realidade nossa na oração. Perceba, Jesus está ensinando como nós devemos de pensar sobre a oração, e não quais palavras falar sobre a oração. Jesus não está falando para a gente repetir a oração do Pai Nosso. Ele está falando para a gente assimilar essa oração, entender o que significa a oração e entender qual é o princípio desta oração, para depois nós podermos usar as nossas próprias palavras dentro desse contexto. Ok? E Jesus então vai agora trabalhar as 3 primeiras petições. Essas petições, ela começa exatamente assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. São 3 coisas que o nosso Senhor nos pede. O nosso Senhor não está ensinando nada que seja extra-bíblico. O Senhor sempre segue a palavra revelada do próprio Senhor. Aliás, nos estudos anteriores, né, na fala dos estudos anteriores a respeito do sermão, nós percebemos que o Senhor sempre está voltando a ideia das pessoas, daquele seu público e a nossa ideia, para o Antigo Testamento, para a completa harmonia com a palavra do Senhor. E aqui não é diferente. Porém, sempre que o Senhor faz isso, Ele aprofunda alguma coisa. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos poder perceber em muitas orações que lá se encontram, nós vamos encontrar algo maravilhoso, nós vamos encontrar algo profundo, e nós vamos encontrar expressões de louvores que são assim, intensas, são intensas. Observe, por favor, 1 Crônicas 29, 11. 1 Crônicas 29, 11. Eu vou pedir para que a nossa irmã Sandra faça a leitura deste versículo para a gente. 1 Crônicas 29, 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Observa que aqui Davi está exaltando o Senhor, louvando ao Senhor, declarando a grandeza, a majestade do Senhor, né? Declarando a glória que o Senhor permite, que o Senhor tem. Já no Salmo 34, versículo 1, ele diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios estará, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Já no Salmo 115, versículo 1, ele vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. E você vai encontrar muitos outros salmos onde a primeira coisa que tem é exatamente essa exaltação da glória de Cristo.
vai encontrar muitas outras orações em que a primeira coisa que o salmista faz, que o orador faz, que aquela pessoa que está se apresentando diante de Deus faz, é glorificar a Deus com suas palavras, é reconhecer a grandeza, a majestade, o louvor do nosso Senhor. Quão profundo é isso, queridos? Quão grandioso então é este Deus? E aí o que Jesus faz? Jesus ele vai agir da mesma forma. Ele nos faz reconhecer que temos um Pai celestial, somos filhos adotivos, um Pai poderoso, um Pai majestoso, e esse Pai merece todo o louvor e toda a glória. Nenhum outro texto traz isso com maior profundidade, com maior intensidade. O Antigo Testamento é usada a expressão Senhor, o Deus da aliança, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, e exalta esse Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus traz isso para uma profundidade maior, para uma intensidade maior, para algo mais desafiador para as nossas vidas. Porque essas três petições iniciais do nosso Senhor, nessa oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está lançando, enquanto pede, adoração ao Senhor. Ele está exaltando o Senhor. O que exatamente Jesus está pedindo aqui nesse momento, né? A petição a qual Jesus lança ao Pai, ele pede para que a glória de Deus seja manifestada. Que as pessoas possam ver a glória de Deus. Enquanto que no Antigo Testamento os salmistas exaltam a glória de Deus, falam da glória de Deus, Jesus diz que nós devemos de pedir para que essa glória seja irradiada. Consegue entender? Para que ela seja vista pelos outros. Para que os outros possam compreender, perceber a realidade desta glória. A intenção dele é que Deus seja adorado, é que Deus seja exaltado pelas pessoas, pela humanidade. Ele não só declara que Deus é grandioso, ele pede para que Deus revele essa grandeza. Para que as pessoas possam ver essa grandeza, ver toda essa glória. O Dr. Martin Lloyd Jones, comentando sobre esse texto, ele diz assim: não importa quão desesperadora seja a nossa situação, não importa quão aguda seja a tensão, não importa se está ocorrendo alguma enfermidade física, ou alguma guerra, ou alguma calamidade, ou algo terrível possa estar acontecendo, ou algum terrível problema que repentinamente venha nos ameaçar. Jamais deveríamos deixar de observar a sequência em que as petições foram aqui expostas pelo nosso bendito Senhor e Salvador. Antes de começar a pensar em nós e em nossas próprias necessidades, antes da nossa preocupação com o próximo, devemos começar nossas orações por esse grande interesse acerca do Senhor, acerca da sua honra e da sua glória. O nosso alvo principal é a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. E nós devemos de manifestar a glória de Deus. E o nosso maior interesse é que a glória de Deus seja irradiada e todos possam perceber essa glória. Isso deve ser a primeira reação nossa ao se aproximar diante do Senhor. Se eu reconheço que Ele é o meu Pai, se eu reconheço que Ele é o soberano Senhor, se eu reconheço que tenho acesso a Ele a qualquer hora e qualquer momento, se eu reconheço que tudo isso é motivo da graça, é movido pela graça, não por mérito ou qualquer coisa, o que mais que eu deveria de querer? Inicialmente, a não ser que esse Deus seja glorificado. Qual o filho
que não gosta ou não quer sentir orgulho do seu pai, ou não quer que as pessoas percebam quão bom pai aquele pai é. Consegue entender? A ideia de Jesus é justamente fazer isso. Ele nos chama a atenção para essa realidade e ele nos diz: qual é o seu maior interesse em se aproximar de Deus em oração? O que você quer acima de tudo quando você se aproxima de Deus em oração? J.I. Packer, também no seu livro sobre a oração do Pai Nosso, ele vai dizer assim: se tudo dependesse de nós mesmos, qualquer oração que fizéssemos começaria e terminaria em nós, pois o nosso natural egocentrismo não tem limites. Contudo, a oração modelo do nosso Senhor, além de ser uma muleta, uma direção e uma lição para pessoas espiritualmente aleijadas como nós, também nos ensina a ter Deus como ponto de partida, pois a lição número 1 é reconhecer que Deus é infinitamente mais importante do que nós. Então, a palavra-chave dessas 3 petições é teu. É teu. Pergunta, comentário, questionamento, crítica, balcão aberto, alguém? Queira falar algo? Não? Nós vamos estudar essas 3 petições mais detalhadamente. Então nós começamos hoje com a primeira petição, né? O que Jesus nos ensina primeiro a pedir? E aí? O que Jesus nos ensina primeiro a pedir? Finalzinho do versículo 9. Vamos lá, todos juntos? Não dá feio esse negócio. Vamos lá, de novo. Pode ficar melhor. Vamos lá, só vocês. É a primeira petição a qual Jesus nos ensina. Este é o pedido básico. Mas ele também é o maior e é o principal pedido de toda oração. Ele é o principal e o maior pedido de toda a oração, que deve ser, então, a base de toda a nossa oração. Todas as vezes, então, que nós nos aproximamos do Senhor, essa deve ser a primeira intenção, a principal intenção do nosso coração, a nos mover, estar diante do Senhor. Tá certo? Mas o que significa santificado seja o teu nome? O que significa exatamente isso? Mas a gente precisa de entender um pouquinho do contexto judaico da época de Jesus. Para a gente entender isso. Jesus sempre está ensinando em consoante às Sagradas Escrituras, correto? Ele não está ensinando nada que não seja diferente em relação a isso. Essa petição tem a ver com a revelação de Deus no Antigo Testamento. Aliás, todas as 3 vão ter a ver, mas isso tem a ver com a pessoa de Deus na forma mais hiata, mais poderosa do Antigo Testamento. Comecemos então pela expressão, seja o teu nome. A palavra teu nome, para a gente não tem muito significado, não tem muito valor, né? A gente não tem esse peso todo. Mas para o judeu tinha. Por quê? Porque o nome de Deus que se perdeu é muito santo. O judeu não falava o nome de Deus por qualquer coisa. A gente perdeu a grafia do nome de Deus e a pronúncia do nome de Deus porque as pessoas pararam de falar. No texto bíblico, eles eram substituídos por outros nomes, como Adonai. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, um escriba que estava ali copiando a palavra do Senhor, era comum ele vir com a pena e estar ali copiando os versículos,
quando ele chegava aonde estava Iavé, ou Jeová, como diz, a gente perdeu a grafia, né? Só tem as consoantes ali, que o hebraico não tem vogais. A gente não sabe exatamente a pronúncia exata. Alguns falam que é Jeová, outros falam que é Javé, outros falam que é Iavé, mas a gente não sabe exatamente qual é a pronúncia, né? Mas ele chegava nessa parte, ele parava, ele botava a pena no tinteiro, ele lavava as mãos, isso quando não tomava banho, pegava uma pena nova, escrevia o nome, destruía aquela pena e depois pegava a nova pena para continuar escrevendo. Tamanho para ele era o peso e o sagrado do nome. Então, para evitar falar o nome do Senhor, eles começaram a usar teu nome. Eles começavam a falar isso. Então, quando Jesus coloca aqui, santificado seja o teu nome, ele está falando do caráter de Deus, do grande eu sou, do Iavé, do Deus da aliança, daquele Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, daquele Deus que sempre foi e sempre será. Entende? Ele está declarando exatamente tudo que Deus é, porque o nome de Deus é isso, né? Para a gente entender isso um pouquinho, volta a sua Bíblia lá em Moisés, lá em Êxodo. Êxodo no capítulo de número 3. Vamos lá em Moisés. Versículos 13 e 14. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu vou pedir para que o nosso irmão presbítero Luiz faça essa leitura. Êxodo 3, versículo 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier o filho de Israel, e lhe disser: o Deus de nossos pais me enviou, e eu vou outros, e a ele me perguntar: qual é o seu nome? Que eu lhe direi. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse, mas assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, e me virei a vós outros. A gente conhece a história, né? A sarça acendeu, Moisés ficou durante um tempo observando a sarça queimar, era natural que com o calor do deserto a sarça pegasse fogo, ela entrasse em combustão natural, mas aquela sarça não se consumia. Chamou a atenção dele o fato de que a sarça estava queimando, sabe lá quantas horas ele ficou olhando aquela sarça queimar, e ela não se consumiu. Chamou a atenção dele, ele foi até a presença para ver que fenômeno é esse? Deixa eu ver o que está acontecendo. Chegando lá, saiu uma voz da sarça, a gente conhece a voz, começa a falar com Moisés e diz assim: Moisés, você vai libertar o meu povo. Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu vim chamar você aqui para que você vá libertar o meu povo. Moisés dá todas as desculpas possíveis, mas Moisés faz uma pergunta importante: quem é de fato o Senhor? Observe que todo o contato que Moisés teve a vida toda com o Senhor foi da história que ele ouviu dos seus pais. Deus nunca falou ali no Egito. Não há uma revelação, não há uma teofania acontecendo. Eles têm as promessas que houve a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas eles mesmos, nesses 430 anos que passaram ali, não tiveram nada. O Egito é povoado de deuses. Então a pergunta de Moisés é a seguinte: qual dentre os deuses de fato é o Senhor? Quem de fato é o Senhor? Quando eu chegar até lá
para o meu povo e falar assim: o Deus dos meus pais, dos seus pais enviou. E eles perguntar: mas que Deus é esse? Eu vou dizer o quê? Quem é o Senhor? Ou o que é o Senhor? A resposta de Deus não podia ser mais enigmática e ao mesmo tempo mais profunda. Eu sou o que sou. Ontem, hoje e amanhã. Eu sou eterno. Eu sou todo-poderoso. Eu sou o Criador, soberano sobre tudo. Eu sou o que está desde o princípio e estarei depois no final. A ideia é revelar a grandiosidade e ao mesmo tempo a distância deste Deus com relação a todos os outros deuses criados pelas mãos humanas. É o grande Yahvé, é o grande Jeová, é o Deus que está perto ao ponto de se importar, mas é o Deus que comanda todo o universo, onde nenhuma estrela brilha ou para de brilhar sem que seja pelo seu comando. Percebe? Então, quando Jesus diz: santificado seja o teu nome, ele está se referindo ao caráter de Deus, à exclusividade de Deus, à personalidade, à pessoa de Deus. Não é qualquer, não é só dizer assim: esse nome é exaltado. Não é colocar o nome numa rua, não é colocar o nome num prédio, não é colocar a placa, dar um nomezinho lá, não. Porque o nome representa o caráter, representa a pessoa em Israel. Então, o teu nome é tão santo que nem Jesus fala aqui, repete essa questão, não porque não podia falar, mas mostrando, perceba, quem está com ele são judeus. Lembra de Pedro, lá no livro de Atos, quando ele está meditando na hora do almoço e baixa um lençol, e tem todos os animais impuros ali, ele está com fome, vem uma voz junto com o lençol e fala assim: Pedro, mata e come. Qual é a resposta de Pedro? Jamais, Senhor, nunca em toda a minha vida eu comi algo impuro. Ele é um judeu, praticante, conhece a lei, conhece as regras, segue a situação. Ele sabe que o nome de Deus é santo. Então, ao falar teu nome, ele sabe para quem está falando. Os discípulos sabem, a gente se perdeu, a gente não é esse o contexto. Entende? A gente não tem essa mesma realidade. Então a grande questão é essa. Ele está falando desse grande Yahvé, esse que se revela nas Escrituras. Jesus disse que a primeira coisa que nós temos que ter, além da consciência para quem nós estamos falando, é pedindo para que esse nome precise ser santificado. E a palavra santificado ela é mais fácil para a gente poder entender, né? A palavra santo significa separado. Santificado é que ele seja visto como é separado. Tá certo? A ideia é que se apresente a característica daquilo que é honrado, reconhecido e honrado como separado, distinto, exclusivo, santo. Essa é a ideia. Essa é a ideia que é apresentada. Então o nosso Senhor, ele vai nos ensinar nessa petição que nós devemos de entender, nós precisamos de compreender que este nosso Pai não é qualquer coisa. Não se pode chegar de qualquer jeito, não se pode falar qualquer coisa. E as pessoas precisam saber quem Ele é, da sua singularidade, da sua santidade. Pergunta ou comentário? O presbítero Luiz. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou o que sou. E me enviou a vós outros. Esse aqui, pastor, quando a gente está estudando no sossego, a gente entende que Israel não teve mais o que perguntar. Quando Moisés falou isso para ele, ele falou: é o Deus dos nossos antepassados. Não tem mais o que perguntar. É Ele
Então eles tiveram, eu tenho assim, sinto que naquela hora, foi mesmo que ele dizia assim, é o Deus a quem nós servimos. Mesmo naquela conturbação dos deuses ali, de um país idolatro, tudo, mas eles lembravam de Deus, porque eles buscavam na tribulação. E eu senti isso quando a gente está estudando, que ele disse, agora não tem mais o que perguntar. Amém. Mais alguém? Nossa irmã Zumira aqui. Muitas vezes falamos o porque às vezes a gente acostuma, às vezes até acha uma coisa engraçadinha, uma criança, oh meu Deus, que coisinha linda. Está santificando. Só repete um pouquinho, porque o pessoal não conseguiu ouvir direitinho, que o som apagou. Repete só um pouquinho. Ah, sim. Eu estou falando o seguinte, é que quando nós estamos orando, falando o nome de Deus, será que nós estamos santificando o nome de Deus com as nossas palavras? Ou estamos falando apenas porque temos um nome decorado? E eu então repeti o que muitas vezes a gente faz com uma criança, por acaso, chama uma criancinha bonitinha, meu Deus, que coisinha linda. Será que estamos santificando a Deus? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo, não estou criticando a ninguém. Sim, por sim. isso aí. Mas eu penso que muitas vezes a gente acostumou tanto a falar o nome de Deus que às vezes fala até sem pensar, ou será porque tem muita comunhão com Ele, que já vive com o nome dele na memória, na mente. Amém, é verdade. É por isso que eu disse que essa oração, a não ser que você tenha nascido de novo, você nunca conseguirá fazer. Essa oração é a oração daquelas pessoas que realmente entenderam, que querem e que vivem para a glória de Deus é que pode fazer. Ela tem um peso muito grande. O sentido da oração é algo que extrapola o entendimento, inclusive dos judeus da época. Porque traz uma profundidade e traz ao mesmo tempo uma intimidade muito maior. Observe que ela mescla reverência com conforto. Pai nosso, poxa, meu pai, né? O grande eu sou. Santificado. Percebe? Não é qualquer um com quem eu estou me dirigindo. E aqui cabe a crítica para aquelas pessoas que menosprezam a Deus nas suas palavras. A gente deve bater na boca na hora de falar com o Senhor. A gente não pode falar qualquer coisa. Inclusive eu falei isso na semana passada, né? Eu fui criado numa época que se eu falasse com meu pai qualquer coisa, era um tapão na boca, vai, rapaz, me respeita. Me respeita. Chamar de velho, cara, não, nem pensar. Nem pensar. Na frente dos outros, Senhor, meu pai. Em casa eu podia falar, ô pai. Mas, Senhor, meu pai. Havia essa questão. Por quê? Porque eu preciso de entender quem é a autoridade. Nós perdemos isso hoje, queridos. Nós perdemos isso hoje porque nós não fazemos isso com os nossos filhos, nós não ensinamos. Nós nos tornamos muito informais, mas a informalidade tira a autoridade. Ela tira a autoridade. É preciso que a gente perceba o valor da autoridade. O nosso Senhor está nos ensinando intimidade com autoridade, com percepção da minha insignificância diante desta autoridade. Essa oração, ela leva os meus pedidos ao Senhor, mas ela revela o caráter do Senhor, e ela pede que o caráter de Deus seja manifesto sobre essas outras pelas pessoas, pelo mundo a qual está. Então, ao mesmo tempo que ele está glorificando ao Senhor, ele está também pedindo. Consegue entender? A ideia é que o Senhor seja honrado.
em toda a sua santidade. Não é só que o Senhor seja conhecido e visto pelas pessoas. Não é só para as pessoas dizerem, tem um Deus lá. Não. Que as pessoas percebam a sua santidade. Que as pessoas consigam olhar e tremer diante do Senhor. Esse é o pedido. Que o mundo caia por terra, com o rosto no pó, temendo o Senhor. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Esse é o principal pedido a qual deve fazer, né? Ela pede então que o louvor e a honra deste Deus da Bíblia, e somente o deste Deus, seja reconhecida e seja então adorado. Ao mesmo tempo que ele exalta, ele pede. Ao mesmo tempo. Nenhum outro, a não ser aquele que nasceu de novo, pode fazer isso. Então, quando um espírita, um católico, quando um outro qualquer que não conheceu Cristo como seu Salvador, quando um presbiteriano religioso faz essa oração, ela não tem sentido. E eu posso dizer, ela não é ouvida. Porque ele não sabe o que ele está falando. Se é uma conversa, se eu não sei o que eu estou conversando, se a oração, a intenção é me levar a Deus e ter uma conversa com o Senhor, eu preciso de entender exatamente o sentido de tudo isso. Preciso de entender toda essa realidade daquilo que eu estou falando. Só palavras ao léu não vai resolver. Palavras ao vento não serão suficientes. Consegue entender? Jesus está ensinando para a igreja, para os seus, a importância e o valor da oração e a profundidade da oração que nós fazemos. A solenidade de estar na presença de Deus. É interessante isso. Ainda que seja algo extremamente íntimo, é algo extremamente solene. De extrema importância. De extrema importância. Eu preciso de entender esta realidade. Tenho a ousadia de entrar, mas preciso de conhecer essa relação, né? Lloyd Jones continua dizendo assim: um ardente desejo para que o mundo inteiro se prostre diante de Deus em adoração à sua pessoa é o que o Senhor Jesus nos ensina a fazer. Porque o mundo não o conhece. A maioria das pessoas, elas vão pensar que Deus é uma espécie de tirano, ou um ditador, ou um Deus ausente, desinteressado, ou um Deus menor. A maioria das pessoas não se importam com este Deus, se importam com as suas lutas, com seus sofrimentos, com seus dilemas, com o seu prazer. Então, elas não reconhecem este Deus. E a minha oração é para que as pessoas reconheçam esse Deus e encontrem satisfação em Deus. Sejam realizadas e satisfeitas em Deus. Porque só quando você percebe a grandiosidade, a majestade, a soberania e a santidade deste Deus, é que você pode descansar nele. É que você pode confiar. É que você pode esperar. E é que você consegue suportar as lutas deste mundo. Só dessa forma. Você não conseguirá fazer isso se você não tiver a dimensão deste Deus em sua mente. Quando você então vai colocar-se diante do Senhor em oração, ainda que seja um socorro, ó Deus, quem é o Deus a quem você se dirige? Você sabe exatamente o que Ele é? Para que você possa confiar o seu pedido a Ele. Estão entendendo? É um modelo. Ele está nos levando a pensar sobre isso. Então quando eu vou orar, eu vou falar assim: Senhor, santificado seja o teu nome. Eu quero que o mundo saiba que o Senhor seja santo. E eu estou aqui morrendo para trás? Não, não é essa a ideia.
é: Senhor, socorro, porque eu sei quem tu és e eu sei o que o Senhor pode. Socorro. O Ismael, vê se o microfone para o Ismael aqui. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui. Os nossos estudos, eles muitas vezes têm incomodado o meu coração, referente a essa questão de qual é a nossa postura diante de Deus em todas as situações. E quando nós estamos estudando aqui desse proceder nosso diante de Deus na hora de orar, a maneira correta como devemos nos chegar diante de Deus, aí eu muitas vezes fico aqui lembrando de mim mesmo, né? Cada um de nós olha para dentro de nós, e aí a gente começa a ver a seriedade do que é se colocar diante de Deus. E nem sempre, eu acho que muito raramente, nós nos colocamos diante de Deus como deveria, né? Com a fé, o respeito, o reconhecimento de quem Deus é. Mas eu quero perguntar para o senhor aquilo que Paulo escreveu em Romanos, o Romanos capítulo 8, porque olhando para algumas situações das nossas orações, a minha pergunta é: em qualquer desses sentidos, quando eu chego de forma adequada ou não, como deveria, como um servo de Deus, se nas duas situações o Espírito de Deus vai fazer isso que Paulo diz aqui, quando ele diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Aí a minha pergunta para o senhor: em qualquer desses momentos, tem um momento que eu não chego com o coração como deveria estar diante de Deus, e também nos momentos que eu chego diante de Deus de forma como deve ser, se nas duas situações o Espírito Santo tem a mesma procedimento diante de Deus em nosso favor. Primeiro eu vou falar sobre a questão do nosso proceder santo diante do Senhor, da forma correta. Nós nunca chegamos perfeito, né? Então o Espírito Santo sempre vai ter que fazer esse papel. É a graça de Deus, né? A gente nunca vai ter a condição de orar na perfeição que Jesus orou. Ele era perfeito, nós somos pecadores. Nunca teremos as palavras adequadas, nunca teremos a forma adequada, nem o sentimento adequado, porque somos pecadores. Nós somos falhos, então falharemos nisso. Em menor grau, mas falharemos nisso. Então o Espírito Santo trabalha. E é exatamente porque nós somos falhos e somos pecadores e dependemos inteiramente da graça do Senhor, é que o Espírito Santo vai fazer isso quando nós erramos. Quando nós erramos. É interessante porque Jesus ensina essa oração no início do seu ministério. Mais para frente, os próprios discípulos pedem Jesus para ensinar a orar. E Jesus ensina a mesma oração. Dá o mesmo modelo para eles. São dois momentos. Uma no início do ministério, no primeiro ano, outra já no final do seu ministério. E os discípulos falam assim: nós ainda não sabemos orar, Senhor. Nós estamos observando que nós ainda não entendemos exatamente o que precisa. E a gente vai fazer isso. O que é a vida cristã? É uma caminhada em direção ao progresso, mas nunca seremos perfeitos. O que Jesus está colocando aqui, e o que eu estou chamando a atenção, é que nós não podemos menosprezar o progresso.
Mas nós não devemos mirar exclusivamente achando que só quando formos perfeitos seremos ouvidos. Não é essa a questão. A intenção do nosso coração é caminhar em santidade. Nós vamos errar. Nós não vamos lembrar disso o tempo todo. Mas eu devo de buscar colocar isso na minha mente e colocar isso em prática sobre a minha vida. Agora, o que não acontece é eu não conhecer esse Deus. Aí é outra coisa. Né? Aí eu estou me enganando. Ou estou sendo enganado pela religião. Porque eu não vou ser ouvido. Porque, de fato, essa oração não faz sentido. Ela não procede de um filho. Entende? Não procede de um filho. Né? Então, ela precisa de ter essa relação para que isso possa acontecer. Né? Então, o que nós estamos vendo aqui é qual é o padrão que Deus coloca. É esse aqui. É para onde nós vamos. Aonde a gente está? A gente está aqui ou está lá arrastando no chão. Mas nós estamos caminhando nesse padrão. Nós entendemos o significado e a direção disso. Preciso de ter isso em mente. Não posso ser de qualquer forma. Ser cristão não é brincar. Né? Não é passear no parquinho. Ser cristão é coisa séria. É progresso, é caminhada, é direção, é avaliação. Eu preciso de constantemente estar me avaliando à luz da palavra do Senhor, buscando isso e corrigindo essas coisas e caminhando nessa direção. Então Jesus nos dá o padrão ideal para o qual nós devemos nos aproximar. Tá certo? Qual é a grande percepção aqui? Eu não estou chegando diante de qualquer um. Eu não estou falando com qualquer um. E eu quero que todos conheçam esse Deus como eu conheço. Esse é o maior desejo do meu coração. Que a glória de Deus seja manifestada sobre essa terra. É nesse ponto que eu tenho que avaliar a minha vida. Perceba, há momentos em que o perigo é grande e eu não estou nem lembrando de Deus como glorioso. Eu estou lembrando da dor do meu sapato. Eu vou dizer, Senhor, me acode. Ih, rapaz. Mas a minha fé confia nesse Deus. Esse Deus que eu levei é o Deus que pode. Então eu consigo descansar nele. O problema não é eu não ter as palavras corretas ou a intenção correta naquele momento. A grande questão é, depois que eu terminei a oração, eu descanso nesse Deus? Ou eu não percebi a grandiosidade deste Deus? E a seriedade desse Deus? Por isso que ele vai tratar sobre a questão das vãs repetições. Né? De você não ter fé. Primeiro, o princípio inicial é fé. Esse é o princípio. Então, quando eu percebo que eu não tenho fé, o que é que eu faço? Faço igual o pai daquele jovem que caía endemoniado. Senhor, eu tenho fé, ajuda na minha pouca fé. Preciso que o Senhor aumente essa fé sobre a minha vida. Preciso que o Senhor me dê mais dessa fé sobre a minha vida. E aí eu vou caminhando. Lembra que a gente vai voltar aonde? Na bem-aventurança. Olha só que coisa interessante. Quando eu olho para isso aqui, eu falo, cara, eu estou longe disso. Essa visão de Deus não chega perto da minha visão real. Minha fé não é desse tamanho todo, não. Falta muito para isso tudo. Eu não tenho esse conhecimento e essa fé total desse jeito. Eu tenho uma dimensão, mas eu tenho muita fraqueza e muita falha na minha fé. E às vezes a minha fé vai vacilar mesmo. Eu sou inconstante, eu sou pecador. Aí eu vou para onde? Vou lá para o capítulo 5, vou lá para a bem-aventurança, e eu vou dizer, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, miseráveis. Eu sou um pecador miserável. Aí o processo inicia. Essa é a questão. Sempre a sinceridade é o padrão de se estar diante do Senhor.
A falta de sinceridade significa que nós estamos mentindo. E Jesus deixou bem claro, né, que o pai da mentira é Satanás. Então nós devemos ser sempre sinceros diante do Senhor. Sempre devemos de estar colocando com essa sinceridade. Colocar uma máscara, ser hipócrita, não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Tá certo? Não vai dar. Traz aqui o microfone aqui, que aí o pessoal pode ouvir, fica mais fácil. Pastor, é isso aqui aonde eu queria chegar. É que quando nós nos colocamos dessa forma, que não é sincera, de um sentimento, de um coração de fé, de sabendo quem Deus é, aí onde também era a minha pergunta, se o Espírito Santo ia atuar em nosso favor nesse momento, também, se seria nesse caso, se o Espírito Santo... Tanto vai que ele te leva a arrepender. Tanto vai que ele depois você fala assim, que besteira que eu fiz, e você vai pedir perdão a Deus. É sempre graça, gente. É só a graça. Não há mérito nenhum em nada. É a graça de Deus. Então, mesmo que eu esteja agindo dessa forma, eu sou filho, eu vou ser corrigido. Claro, eu vou ser corrigido. Não é isso que a gente faz com os nossos filhos? Eles falham com nós, nós não deixamos de amar, mas nós os corrigimos, porque queremos que ele vá no caminho correto. Tá certo? Mas nós estamos sempre com ele. A mesma coisa com Deus. Nós vamos nos arrepender. O pecado já foi pago por Cristo Jesus, mas as consequências sofreremos neste local. Viveremos ainda a correção, né? Não é a punição, é a correção. Nós viveremos a correção aqui. Mais alguém? O nosso irmão Vitor aqui. Boa noite, irmãos. Em relação, então, à frase santificado seja o teu nome, ela, então, é mais para mim entender quem é Deus, para mim colocar aí no meu lugar, do que glorificar a Deus em si, nesse caso, seria. Eu não compreendi muito bem essa parte, que santificado seja o teu nome seria mais para mim entender com quem eu estou falando, seria isso. Não, começa você entendendo com o fato de que você chama Deus de Pai. Pai nosso, que estás nos céus. Então separa ele nessa grandeza. Automaticamente você conhece esse Deus que é soberano e todo-poderoso, e o seu desejo é que o mundo o conheça. Mas o que você quer que o mundo conheça? Exatamente aquilo que você tem buscado conhecer. O quão santo ele é. Tá certo? Então assim, ao mesmo tempo que você está percebendo o quão santo Deus é, você quer que o mundo saiba que ele é santo. Não te agrada ver as pessoas menosprezando este Deus. Tá certo? Então a sua petição é essa. Então você adora, você exalta e você pede ao mesmo tempo. Você declara, santificado é o teu nome. Né? E ao mesmo tempo você pede, né? Que as pessoas vejam a santidade deste nome, como eu estou percebendo quando eu me chego à tua presença. Que tu és santo. Entende? Então, Pai, então é para me lembrar da intimidade que eu tenho com meu Deus. Que estás no céu é o quão soberano ele é. Quão soberano ele é. E santificado seja o teu nome, é que o mundo perceba também isso que eu entendi, que ele é soberano. E você consegue ver isso na própria forma como você se aproxima. Porque você não consegue se aproximar com a perfeição. Ele é santo, ele é separado. Ele é o todo-poderoso, santo, separado. E você fala, é grande demais esse Deus que eu sirvo. Que as pessoas saibam quem ele é. Compreendido. Entendeu? Mais alguém? Tá tranquilo até aí? Tá fácil aí? Bom, a ideia aqui, então, é que, vamos voltar para a petição, né? Eu reconheço esse Deus, eu sei quem ele é, então o que eu estou querendo? Eu quero que o mundo veja esse Deus e reconheça quem é esse Deus. Jesus também está sempre em consonância com toda a Bíblia, com todo o desejo. Todo cristão sincero
Todo crente, de fato convertido, o que ele mais quer é que as pessoas glorifiquem esse Deus. Porque ele quer que Deus seja glorificado. Veja, ele não quer riqueza, ele não quer ouro, ele não quer honraria. Ele quer que Deus seja glorificado. Isso faz eu avaliar se eu sou crente mesmo. Quando eu vou a Deus em oração, ainda que eu venha pensando ou pedindo por mim, o meu coração sempre tem essa visão de Deus. Né? E nós podemos tirar algumas lições sobre isso. Quando alguém conta uma piadinha usando o nome de Deus, é engraçado ou é revoltante? Qual a percepção que eu tenho do nome de Deus? Né? Tudo a gente leva na brincadeira. Devo levar isso na brincadeira? Tá certo? Então, qual a importância disso para a minha vida? Vai avaliar o quão eu consigo perceber a sua grandiosidade. Lembra que os judeus perceberam isso de tal forma e foram ao extremo de perder o nome de Deus para não dizer o nome de qualquer forma. Até para fazer uma cópia tinha todo um cuidado. Não é que a gente tenha que ter toda essa religiosidade, mas nós não temos mais nada. Não temos mais nada. Então nós precisamos de tentar entender essa realidade e perceber essa realidade sobre o próprio Senhor. Ele é o meu Pai, mas Ele é santo. E o mundo precisa de conhecer que Ele é santo. Isso implica nessa petição também o meu portar. Se eu quero que Deus seja visto como santíssimo, como eu me porto diante dele e diante das pessoas para revelar esse Deus santíssimo? Será que eu tenho me portado da forma correta para que esse Deus seja visto santíssimo? Né? Então tem algumas coisas, irmãos, que assim, a gente trata como tradições e trata como princípios que vão se quebrando ao longo do tempo, mas a gente precisa de entender o significado daquilo, compreender o valor daquilo. Tá? Tudo na vida tem um motivo, tem uma necessidade. Tá certo? Tem uma necessidade. Então, eu posso colocar, por exemplo, sobre essa visão da santidade de Deus, meu comportamento no culto. Se eu sou totalmente irreverente em audiência pública com esse Deus, qual é o valor dele por mim? Qual o valor dele por mim? Entende? Eu preciso de ter essa noção. Opa, eu vim para o culto, falar no culto solene, eu vim para o culto solene, uma audiência com o Senhor, uma audiência pública com o Senhor, né? Qual é o meu portar? Não presto atenção no que está acontecendo, não olho, reclamo de tudo, venho de qualquer jeito, uso qualquer roupa, falo qualquer coisa, interrompo as coisas sem se preocupar, não observo nada daquilo ali. O mundo não é assim, é assim. No seu trabalho você faz isso? Você não tem uma reverência e uma regra sobre o trabalho? No mundo secular não tem isso com as autoridades? Não existe todo um protocolo que precisa de ser seguido para as coisas acontecerem, apesar que as pessoas estão quebrando isso hoje? Né? A quem eu estou me dirigindo é a coisa mais importante. Então, a própria oração vai nos mostrar isso. A petição é nisso. Então, eu tenho muita dificuldade com culto muito informal. Tenho muita dificuldade com culto muito informal. O culto solene. Eu não tenho dificuldade com uma reunião de devocional, com um trabalho com a gente, mas um culto solene, uma audiência solene, ela precisa de ter a formalidade, porque esse Deus é santo. É por isso que existe a formalidade. Perceba quão que a igreja está longe, a igreja moderna, está longe dos padrões de Deus. Quer ver um negócio interessante? Como é que era o culto no Antigo Testamento? Ah, não, pastor, mas lá estava apontando para Cristo. Mas estava ensinando o quê sobre o culto no Antigo Testamento? A seriedade de estar na presença do Senhor. É sério estar na presença do Senhor. Então eu deveria de ter a mesma visão ao chegar aqui. O que eu ensino aos meus filhos?
quando ele vem para a igreja? Qual a orientação que eu passo com eles sobre o culto? O que eu falo com os adolescentes quando ele vem à igreja? Se na própria oração eu estou pedindo para que Deus manifeste a sua santidade, e a ideia de santidade é que ele é separado, como eu posso mostrar o separado no meio do comum? Onde tudo é igual, tudo é de qualquer jeito, tudo é da mesma forma. Não dá. Não dá para mostrar. Então existem situações que precisam de ser colocadas dentro do seu padrão, dentro da sua direção, entende? Né? Aí você falou, pastor, você estava falando de oração, você veio falar de culto, é porque tudo está interligado, irmãos. Tudo está interligado uma coisa com a outra, né? Jesus nos faz perceber essa realidade e nos aproximar desse Deus com essa realidade. O modelo da oração é o modelo que segue a vida de um modo geral, e a gente precisa de entender essas questões, né? A nossa realização diante desse Senhor. Abra sua Bíblia lá no Salmo 34, versículo 3. Para a gente poder encerrar aqui. Salmo de Davi. É uma oração que Davi faz. E aqui o título é Provai que Deus é bom, né? Porque vai tirar lá do versículo de número 8. Mas a intenção de Davi aqui é o motivo por isso aqui é porque Davi foi livre da morte. Teve um livramento da vida de Davi, tá certo? Ele estava fugindo de Saul, então ele foi até Abimeleque, né? Ao rei Abimeleque. Lá com o rei Abimeleque, lá, o pessoal começou a falar com ele assim, rapaz, você está trazendo inimigo para dentro aqui? Olha, esse aí é o que as mulheres lá cantam como o herói de Israel, até mais do que o rei. E você fica trazendo esse cara aqui, aí ele percebe que o rei começa a olhar desconfiado para ele, que o povo está desconfiado. E aí o que ele faz? Ele finge de louco, né? Ele sai deixando a barba correr pela barba, deixando correr a barba pela barba, e começa a arranhar as portas de madeira com a unha. Aí o rei fala assim, já não chega os doidos que eu estou aqui, me traz mais um, manda esse cara embora. A estratégia dele poderia ter dado certo, poderia não. Já tem mais um doido, mata logo ele. Mas a ideia dele era fazer com que o rei tirasse a atenção do que o povo estava falando, e aí ele consegue fugir, né? Aí ele faz esse salmo. Esse salmo, então, ele está reconhecendo que é Deus que o livrou. Não foi a estratégia dele, olha só. Não foi a estratégia de Davi. Ele pensou na solução e disse, não. Quem fez ele fugir foi Deus. E aí ele começa, então, a dizer isso. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Aí o versículo 3, ele diz assim, engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ele convida todos aqueles a engrandecer o Senhor, né? Todos a engrandecer a Deus. Então assim, olha, ele reconhece quem é Deus, ele sabe que Deus é santo, que Deus está presente, que Deus o livra, é misericordioso, é gracioso. Ele sabe o Deus que ele serve. E agora o desejo dele, depois desse livramento, é que todos possam junto com ele fazer isso. Mas ele usa uma palavra interessante aqui. Ele usa a expressão engrandecimento. É uma ideia meio estranha. A gente pode aumentar a glória de Deus? Engrandecei o Senhor. A gente pode engrandecer o Senhor? Não pode, né? Qual a ideia dessa expressão aqui? É que as pessoas sejam destampadas nos seus olhos para que eles possam perceber o quão grande de fato é o Senhor, como ele percebeu que é. Ele não está dizendo que Deus vai ser aumentado. Ele está dizendo que Deus será revelado. Essa é a ideia que é apresentada. É mais ou menos essa a ideia. Jesus não está dizendo que Deus será mais santo, que nós vamos aumentar a santidade de Deus. Jesus está dizendo que nós
queremos que as pessoas consigam ver o quão santo Ele é. Que as pessoas é que comecem a enxergar a grandeza desse Deus, a beleza e a majestade desse Deus. Quando você viaja para as estradas de Minas, que você vai... O Altamir já deve ter passado, viaja muito e gosta de passear muito, deve ter passado por isso. Às vezes você chega assim e você vê lá longe um montinho, né? Aí você começa a ir na direção aqui, está aquele montinho. Daqui a pouco aquele monte, você olha e fala, rapaz, é uma montanha enorme. Porque você se aproximou dela. E você percebeu o quão grandiosa ela é. O povo lá fora está com a visão fechada. Eles não conseguem perceber a grandeza de Deus. Mas quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, nós fazemos com que as pessoas possam perceber a grandeza desse Deus. E nós queremos que Deus seja visto desse jeito, com essa santidade enorme. Entende? Dessa separação enorme. Né? Então, quando alguém chega, é por isso que eu estou falando isso aqui, o culto tem a ver com tudo isso. Quando alguém chega para o culto, ele chega com o quê? Com o entendimento dele. Como é que ele vai perceber essa grandiosidade se eu não mostrar para ele essa grandiosidade? Então as normas mostram essa grandiosidade. Como é que eu vou fazer isso se não faço dessa forma? Percebe? A intenção da igreja é revelar a glória de Deus para que as pessoas possam glorificá-lo, né? Para que eles possam perceber o quão grandioso Ele é. Então, a intenção na oração aqui, na petição é essa. Davi foi livre. E na sua oração de gratidão, ele quer que as pessoas vejam quão grandioso Deus é. O quão santo, o quão majestoso Deus é. A gente perdeu algumas práticas, irmãos, que eu fico olhando assim e fico percebendo o quão a gente tem perdido essas oportunidades. Por exemplo, a gente não faz mais culto de aniversário. É raro a gente convidar a igreja ou convidar os irmãos para poder fazer um culto de aniversário. Né? Antigamente alguém vai fazer aniversário, convidava o vizinho, convidava todo mundo. Primeiro o que tinha? Um culto. Agradecendo, louvando a Deus. Hoje, no máximo, a gente dá uma palavrinha. Todo mundo está divertindo, comendo, aquele negócio todo. No máximo, uma palavrinha. Aí Deus se mistura no meio daquilo ali. Ele está no meio. É uma devocional ali. Antes não, vamos fazer um culto de ações de graça. Então primeiro faz o culto, depois se come as coisas. Né? Coisas assim, desse tipo. Nós fazemos reuniões, não tem nada de errado a gente fazer essas coisas. Mas nós fazemos reuniões toda vez que a gente pensa em fazer um evento para convidar pessoas de fora. Já reparou que a gente pensa em servir alguma coisa para as pessoas comerem? A gente já convida assim, vem que depois vai ter um coffee break. A gente usa como estratégia de convidar, para convidar, não é? Não tem nada errado usar esse convite. Mas e o engrandecimento de Deus? Será que nós não estamos trocando isso? Eu estou só chamando a atenção. Não estou dizendo que a gente não vai fazer isso, que não deve fazer. Eu estou falando assim, será que nós não estamos, nós que deveríamos de estar demonstrando essa grandeza, não estamos diminuindo Ele ao meio dos outros, em vez de colocar Ele nessa situação? Entende? Então, é nesse sentido. A oração do nosso Senhor Jesus, Ele nos convida a pedir que a glória de Deus, que a grandeza de Deus, que a santidade de Deus, que o ser de Deus seja revelado no mundo. Mas convidar o ser de Deus para ser revelado no mundo implica em eu fazer parte dessa revelação. Implica em eu ser também usado para essa revelação. Implica na minha visão de fé sobre esse Deus e do quão grande Ele é. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Somos criados para a glória de Deus. Em Cristo nós somos chamados, justificados e glorificados para a glória de Deus. Sofremos para a glória de Deus. Vivemos para a glória de Deus. Mas nem sempre nós temos consciência dessa verdade. Então a oração é para nos chamar a essa consciência. Para a gente poder encerrar ontem lá no estudo na casa do Francisco e da Verônica, né? O grupo estava fazendo lá, o Daniel trouxe um estudo lá de Jó. Muito interessante. Aí, quando estava falando, houve um comentário de uma pessoa falando assim, olha, porque o tema foi fé.
A gente precisa de ter uma fé grande para que Deus responda às nossas orações. Resumindo o que a pessoa falou. Eu preciso de ter uma fé grande para que Deus responda. Porque se eu não tiver fé, Deus não responde às orações. Aí eu fui falar assim, olha, você está errado. Não é bem isso, não. A função da oração não é eu ter as respostas das minhas orações. A função da oração é eu fazer ver o quão grande e poderoso é o Senhor, inclusive para não responder favorável às nossas orações. E aí eu falei com ela assim, se fé fosse o padrão para Deus responder a oração, Jesus não tem fé. Sabia? Se fé é o padrão para Jesus, para responder a oração, Jesus não tem fé. Qual foi a última oração de Jesus? Passa de mim? Passou? Faltou fé em Jesus? A palavra final é que justifica isso. Contudo, seja feita a sua vontade. Quando eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor sabendo que Ele é poderoso para poder fazer. Sabendo que Ele é o Criador, né? Ele é o teu nome. O grande eu sou, tá certo? Ele é o Pai que estás nos céus. Mas Ele é separado deste mundo e tem um projeto próprio dEle, para a glória e honra dEle. Então Ele pode dizer não para a gente. Então eu preciso de levar isso para a oração. Entender esse princípio junto com a oração. Quando nós buscamos satisfazer, então, as nossas necessidades, quando buscamos satisfazer as nossas felicidades, a nossa manutenção, quando nós buscamos a salvação até das outras pessoas, antes de querer entender a glória e a santidade de Deus e buscar que ela seja revelada, nós estamos errados. Nós estamos errados. A glória dele é a coisa principal. Afinal de contas, eu nasci para isso. Para que ele seja glorificado. E quando Deus é glorificado, e a minha intenção é glorificar a Deus, aí é que está a beleza. Eu vou estar satisfeito. O segredo do contentamento, da felicidade, não é a resposta favorável aos meus pedidos. O segredo da satisfação, do contentamento, é eu estar conhecendo este Deus e buscando a glória dele. Este é o verdadeiro segredo. O resto não interessa, não importa. A gente passa. Esse é o segredo da felicidade nossa.